Você vive um paradoxo. A sua maior sombra também é a sua maior força. E a lei do retorno vai te trazer uma recompensa, porque você está entendendo exatamente esse conceito. Olá, estrelas, gratidão, universo. Seja muito bem-vindo, geminiano, ao canal Mística Intuitiva. Sou Alane Ramos. Eu espero sinceramente que você tenha tido um Natal maravilhoso, que a sua noite realmente tenha sido feliz. E claro, vou te desejar um 2026 estupendo, magnífico, tá? Que o seu ano seja muito iluminado, com os fogos de artifício te trazendo bastante surpresas felizes. Pois é, essa leitura é a sua leitura de janeiro de 2026. É aquela leitura que você gosta, que eu gosto de fazer, porque a gente fala das energias gerais, a gente fala da sua vida financeira, da sua vida amorosa, de questões importantes e pertinentes que vão influenciar você durante todo o mês. Mas para que você possa ter o maior proveito dessa leitura, deixa eu te explicar uma coisa. Essa leitura tem a duração de até 3 meses, ok? Se aquilo que você ouvir aqui não fizer sentido para você no início, não tem problema. É porque você está recebendo informações antecipadas e privilegiadas da espiritualidade. Porque essa aqui é uma leitura de previsão, ok? Eu não faço tarô terapêutico. Então a gente vai entender aqui quais são as energias que o universo está colocando à sua disposição para que você possa aproveitar. Então, para que a gente possa entrar profundamente nessas informações, descruze suas pernas e braços, feche seus olhos e oremos. Deus Santo Soberano, eu peço a Ti a força para que eu possa, junto com esse geminiano, entender as energias desse mês de janeiro de 2026. Para todas as coisas eu tenho força naquele que me fortalece. E quem fortalece a cada um de nós é o Senhor, o Deus, aquele que realmente é o Criador de todas as coisas e está sobre nós. Eu sei que a minha força de vontade, a minha determinação é o guia que me levará às minhas conquistas. Então que cada geminiano que assistir essa leitura, ele possa sair daqui consciente também de que a força e a determinação dele é aquilo que vai levar ele a chegar aonde ele realmente deseja. Por isso eu peço ao anjo da guarda de Gêmeos que me traga aqui nesse momento todas as orientações necessárias e que ele possa realmente ter aquilo que ele precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda de Gêmeos, que o Senhor realmente traga a paz e a prosperidade para o caminho do geminiano, cada dia desse ano e desse mês que se inicia janeiro. Mesa aberta para o signo de Gêmeos. Vamos iniciar perguntando, claro, qual é a energia, qual é a mensagem inicial para você. Cigana Esmeralda, qual é a mensagem inicial para o signo de Gêmeos? Qual é a mensagem inicial para o signo de Gêmeos? O que o geminiano precisa saber? Fundo do deck, a carta dos amantes, carta de vocês. Olha o universo de olho em vocês cada dia, tá? Existe aqui uma observação, né? Eu tô sentindo assim uma energia de observação. Essa mensagem ela já abre, a Cigana Esmeralda já abre falando sobre vocês, que vocês passaram muito tempo sendo observados pelo universo. E essa observação vai te trazer um resultado. Essa observação vai te trazer um resultado. Olha só, carta da Imperatriz, da Rainha de Copas. Nossa, 2 mulheres muito importantes aqui na sua leitura, abrindo sua leitura e falando de uma decepção. Então a espiritualidade, a Cigana Esmeralda, ela já abre sua energia falando sobre uma abundância, uma superação diante de uma dificuldade emocional. Você tem filhos que te trazem muita dificuldade, né? Você tem filhos que te trazem muita dificuldade. Você tem pessoas que machucam você, que você é tratado irracivelmente. Sabe o que você queria estar agora? Reunido com sua família. Você tem um sonho de ter a sua família reunida ao seu lado. Aí você fica se perguntando quando que isso vai acontecer. Quando? Você está sentado? Então senta. Porque vai vir muita mudança para uma pessoa só. Muita mudança. Porque a Rainha de Copas com 5 de Copas me fala primeiro de uma mudança no seu âmbito emocional, aonde você vai dar luz e você vai realmente ter a abundância que você tanto deseja. É interessante que ela está pedindo para eu destacar uma coisa aqui, ó. Se você nunca reparou nesse tarô do Rider-Waite, olha aqui, ó, o escudo, ó. Tá vendo aqui?
Um escudo. O que esse escudo aqui está mostrando? Que a sua maior arma que vai proteger você é o quê? O seu coração, as suas emoções, é o amor. Mas não é esse amor que as pessoas elas estão ali falando, porque as pessoas hoje em dia, né, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, elas confundem muito relações sexuais com amor. Elas confundem muito trocas físicas e materiais com amor. Não é esse tipo de amor que a espiritualidade está falando que você vai alcançar a resoluções dos seus problemas. É um amor muito superior, é um amor baseado naquilo que nós desenvolvemos, na nossa psique e na nossa parte mais nobre, que é a espiritualidade, que os gregos chamavam de gnosis, né? Você tem essa queda para a filosofia, você tem essa queda. Por quê? Porque a tua ancestralidade, ela trabalha muito nisso. Quantos cursos você já fez com relação a essas questões espirituais? A esse mergulho, né? Porque existe existe aqui uma questão de lei do retorno. O ano para você já se inicia assim. A lei do retorno te trazendo uma recompensa. Reparando danos que a cigana está dizendo. E você concorda que está na hora de você realmente receber essa recompensa? Você sente no seu coração que esse é o momento ideal para que você possa realmente reverter certas questões do seu caminho e seguir adiante? Mas você precisa lidar com alguns arrependimentos e algumas culpas que você tem que se desfazer dessas questões. Você tem um arrependimento de você não ter ficado com uma pessoa. Você tem. A sua alma ela é marcada por uma questão. Esse 5 de copas aqui me fala de um arrependimento, que você não ficou com uma pessoa que até certo ponto ela queria realmente ficar com você, mas você julgou que essa pessoa não era o suficiente para você. Ou isso aqui pode estar espelhado, tá? Desculpe, isso aqui pode estar espelhado. A pessoa não achou você o suficiente para ela. E aí você foi o descartado. Existe aqui uma mágoa que precisa ser resolvida dentro de você. Logo nos primeiros dias de janeiro, o ano precisa iniciar com essas resoluções para que você possa atrair para você justamente aquilo que você tem de mais puro, aquilo que você tem de melhor na sua vida, que é a manifestação da sua verdade única, que vai levar você a uma expansão e um conhecimento muito maravilhoso. Se você reconhece que você tem uma culpa, que você tem um nó aí dentro de você, digita nos comentários: desatarei nós em janeiro. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Eu vejo uma conscientização aqui muito boa, tá? Eu sinto você pensando melhor na sua espiritualidade como um meio de você atrair justamente as conquistas emocionais que você quer. Como é isso, Alane? Que loucura é essa? Não é loucura. Imagina uma montanha. Imagina uma montanha. Você está na base da montanha. E aí você começa com muita dificuldade a subir essa montanha. E a espiritualidade está acompanhando você. A cada passo que você sobe nessa íngreme montanha, a espiritualidade está ali com você. Ora, se você não desistir, vai ter um momento que você vai chegar no cume da montanha. E aí a espiritualidade ela vai estar com você também ali. Então vai ser um encontro do seu material, do seu soma, com o seu psique e o seu gnosis, que é a espiritualidade. E aí existe aqui uma questão que é interessante que se coloque para você, gêmeos, porque você anda em busca da sua alma gêmea. Essa leitura ela não é uma baboseira filosófica. É uma coisa que você precisa entender a respeito de si, porque você está para receber uma recompensa. E se você não entender esse fato que a cigana está colocando para você aqui, talvez você não consiga identificar a sua recompensa. A sua recompensa. Porque se fosse questões materiais, você já teria esse sentimento de ter sido recompensado. Você já estaria satisfeito. Mas você quer algo muito maior. Você quer mais. Você quer mais do que um apartamento. Você quer mais do que essa sociedade, essa empresa dê certo. Você quer mais do que funcionários trabalhando para você. A sua realização, a sua recompensa é muito mais do que conquistas materiais. Você quer uma conquista da sua alma. E nesse mês de janeiro de 2026 eu vejo você tendo uma conquista para a alma. E por que a gente falou lá de almas gêmeas? Porque essa alma gêmea
essa pessoa que vai se conectar com você energeticamente para fazer você crescer, não necessariamente é alguém que você vai se envolver romanticamente, que você vai ter um relacionamento. Poxa, Alane, eu vim aqui, tô aqui crente que você vai me falar que eu vou encontrar minha alma gêmea e você fala isso. O que eu preciso dizer para você, gêmeos, que com essa carta aqui dos amantes no fundo do deck, você vai encontrar essa sua alma gêmea. Você vai. Mas essa alma gêmea dentro de você é uma segunda metade sua que ainda não foi acessada. E a espiritualidade, ela vai te trazer uma recompensa se você realmente conseguir acessar isso. Por quê? Porque você vive um paradoxo. Você vive um paradoxo. A sua sombra, na realidade, é a sua maior força. E você vai ser recompensado pela lei do retorno se você conseguir entender esse conceito, se você conseguir dominar esse conceito que a espiritualidade está colocando aqui para você. Essa é uma leitura muito profunda, essa é uma leitura que poucas pessoas vão chegar ao final. Por quê? Porque aqui você vai entender algumas das suas crises, algumas das suas dificuldades, e isso vai incomodar você. Porque você tem aí dentro de você um inimigo que trabalha contra você 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias da semana, não tira férias, não tira folga, não tem feriado. E nesse momento que você está assistindo esse vídeo, geminiano, ele está aí trabalhando contra você. E quanto mais você tenta abafar esse inimigo, quanto mais você tenta desconsiderar, evitar, fazer de conta que ele não existe, mais forte ele fica. E mais difícil é você lidar com ele. Que inimigo é esse que nós estamos falando? Das suas sombras. E o que é as suas sombras nesse momento? As suas questões familiares e emocionais que precisam ser entendidas, porque você precisa se tornar um ser único. Um ser unido consigo mesmo, porque você está dividido. Você está vivendo duas partes. E essas partes, elas não estão conversando entre elas, elas não estão interagindo entre elas. E isso está te trazendo sofrimento. Porque à medida que uma parte olha para a esquerda, a outra está olhando para a direita. Então vocês estão em conflito. Vocês precisam entrar num acordo, fazer uma conversão para andarem na mesma direção. Então essas metades, elas precisam ser entendidas dentro de você, Gemini. Elas precisam ser entendidas, porque você precisa reconhecer que você precisa de ter muita força para realmente poder lidar com essas situações, porque não vai ser fácil. O mês de janeiro vai ser um mês difícil para você, porque você vai conseguir encontrar uma recompensa, porque a lei do retorno vai te trazer algumas mudanças, tá? Vai mudar até onde você não imagina, porque você vai conseguir realmente enxergar as coisas dentro de você. Você vai dominar, olha como é que a rainha está com a taça na mão. Tá vendo? Na palma das suas mãos você vai ter o domínio dessas questões internas que você tanto tem. E aí isso vai fazer com que você pare de ter alguns sintomas psicossomáticos, né? Porque você já sente no seu corpo aquilo que a sua emoção e a sua psique estão trazendo à tona. Existe uma necessidade de você trazer à tona as questões. Tem que gritar na hora que você tiver que gritar. Esbravejar na hora que você tiver que esbravejar. Romper os limites daquilo que você precisar romper. Eu vejo você quebrando barreiras. Eu vejo você se libertando de situações nocivas, inclusive de espíritos difíceis, de magias, que pessoas assim estão lançando sobre você e está pegando porque você tem essa sua divisão interna. Que no primeiro momento você vai precisar realmente de uma limpeza espiritual, que você não precisa pagar. Você pode tomar um banho de erva, né? Você pode fazer uma defumação na minha casa. Ai, Alane, eu não tenho acesso a ervas. Vai na minha lojinha que tem aqui, ó. Você encontra alguns artigos específicos para você poder ter atrativo, para você poder ter sorte, né? Não quer comprar na minha lojinha? Toma banho de camomila com erva cidreira, capim santo, né? Com maracujá. Tudo isso para quê? Porque você precisa entrar num acordo com você mesmo. Confie na sua espiritualidade é ancestral. Olha, 7 de espadas, ó.
O que ela fala com esse 7 de espadas aqui nesse momento da sua leitura? Não se sabote. Não cave buracos que você vai entrar. Não se sabote, não cave buracos que você vai entrar. Se permita ser aquilo que você realmente quer ser, né? Entenda que para você nesse momento dar uma volta na praia é tudo muito importante, porque você precisa se conectar com essa energia de abertura de caminhos. A água, trabalhar com a água, você é um elemento do ar. Você precisa trabalhar com a água, porque a água e o ar não se misturam. Você precisa entrar num equilíbrio dos elementos, porque a gente não pode ter um elemento se sobressaindo mais que o outro, tá? Isso naturalmente vai acontecer, porque nós já somos muito influenciados pelo signo da gente. Por exemplo, eu sou do signo Terra, claro, lógico que o meu signo ele vai estar sempre me influenciando mais, mas eu preciso ir em busca do equilíbrio com os outros signos, com os outros elementos, que é a terra, a água, fogo e o ar. Eu preciso ter os 4 juntos, né? Para eu não me sabotar. Então aqui você precisa encontrar o ponto do equilíbrio, porque você vive um paradoxo. A sua sombra é a sua maior força. Então não adianta você lutar contra as suas sombras, contra os seus desejos. Você precisa se liberar. E essa liberação vai levar você justamente a concluir as coisas que você deseja. Tá? Então isso aqui é uma energia de quê? De recompensa, de realização. O universo está esperando uma atitude sua. Está esperando você terminar essa prova. Você entender esse conceito de harmonização para que você possa chegar onde você precisa chegar. Olha aqui o 4 de copas, ó. Mas você não pode ficar com essa atitude frustrada. Aí eu não consigo, né, de braço cruzado. Aí eu não consigo. Você não pode se paralisar aqui. Outra carta que me fala de emoções, né? Outra carta que me fala de emoções é aqui o As de Paus, a força da criação na sua leitura. O As de Paus é o princípio criativo. Então você tem a força para criar aquilo que você quer. E um detalhe que a cigana está falando para eu pontuar muito bem aqui, ó, carta da Imperatriz, é o único arcano maior que tem na sua mesa até agora, o único. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se você assumir, que você tem que assumir as questões da sua vida, porque o universo está te trazendo uma oportunidade de você virar a mesa. É como se o universo estivesse dizendo assim para você: vamos lá, Gêmeos, você está cansado de viver isso aqui? Você está cansado de viver essa dificuldade, de ficar chororô, né? De ficar com essas perdas? Então tudo bem, vou te dar uma chance. Vou te dar uma chance. Eu estou dizendo para você, eu vou dizer para você, eu vou esclarecer para você, liberar para você qual é o seu problema. E vamos ver se você vai saber lidar com ele. Tá? Eu vou te dar a força, a abundância para você lidar com essas questões. A situação está muito mais em você do que no outro. Muito mais em você do que no outro. Ó, 9 de ouros, ó. Tá vendo como é que a espiritualidade ela tá confiando que você realmente vai fazer aquilo que você precisa fazer? É como se a espiritualidade estivesse dizendo assim: eu confio que Gêmeos sabe o que vai fazer. Eu confio que os Gêmeos ele tem a espiritualidade e a inteligência suficiente para poder lidar com essas questões. E aí você lida com as questões e dá muito certo. Então é aonde você precisa entender para resolver, tá? Então a energia que vai influenciar você no mês de janeiro de 2026 é uma energia muito poderosa. O seu ano já assim inicia dizendo assim para você: vamos resolver as suas sombras, as suas dificuldades, porque eu quero te dar uma recompensa. Eu quero te dar uma recompensa. Eu quero que você consiga e você chegue aonde você precisa chegar, para você realmente materializar a sua vida com sucesso e abundância. Tá na hora de você deixar de ter tantos prejuízos e tantas dificuldades, né? Tá na hora. Tá na hora de você avançar. Cigana de Esmeralda, e a vida financeira de Gêmeos? Como é que fica em janeiro? Como é que fica a vida financeira de Gêmeos? Vamos às cartas de corte, né? Por que eu não leio as cartas que caem, né? Para você que bota a carta aí, né? Que tá tentando aprender. Porque eu preciso tirar as cartas de corte, porque é uma maneira da tua espiritualidade responder. Se você estiver colocando carta para alguém presencial, deixa a pessoa cortar,
tá? Ó, 7 de paus, 7 de paus. Você vai ter um equilíbrio financeiro. 7 de paus é você tendo capacidade e condições de defender aquilo que é seu. Como algumas pessoas costumam dizer, e eu também, puxar a sardinha para sua brasa, entendeu? O 7 de paus é você delimitando também um território. Olha, daqui você não pode passar. Então, esses recursos eu não vou gastar. É você estabelecendo orçamento para as coisas. Eu não tenho orçamento para isso. Eu não tenho orçamento para aquilo. E você estabelecendo metas para você crescer. Então, você está muito consciente do teu poder financeiro. Você está muito consciente de onde você pode chegar. Tá? E aqui, ó, o 2 de copas de novo. 2 de copas espelhando com 5 de copas, tá? Você tem muitas questões emocionais, muitas. Eu tô falando com o geminiano que já teve muitos prejuízos financeiros por conta das suas questões amorosas. Pagar coisas para filho do crush, né? Apadrinhar, querer demonstrar, né? Cuidado, ó, página de ouros, tá? Então existe aqui também o página de ouros com 2 de copas é você se apaixonando por uma outra atividade financeira, tá? Algum projeto que você iniciou vai te trazer o benefício que você quer, vai te trazer a resposta que você queria, o resultado que você queria, tá? Então vai chegar para você aí algum tipo de proposta financeira por meio de alguém mais jovem. Ou você vai fazer algum tipo de trato. Vou deixar você, meu filho, para tomar conta da minha empresa. Tipo alguma coisa assim. Minha filha, vem, vamos fazer uma sociedade. Vem trabalhar comigo. E isso dando muito certo, tá? Ó, rainha de espadas, tá? Você cortando os gastos desnecessários, 2 de paus e a carta do 6 de copas. Tá? Existe uma franca escancarada transição aqui, porque você vai deixar algumas questões do passado, você vai cortar as suas emoções, você vai aprender a lição, você vai aprender a lidar com as suas sombras, porque você vai parar e pensar assim, nossa, eu tenho que parar com isso está me trazendo realmente prejuízo, está na hora de encerrar essa situação. E isso vai te trazer muito benefício. Ó, 9 de ouros de novo. Desculpa, tá? Mas 9 de ouros com 9 de ouros, 9, 9, 18. 1 mais 8, 9 de novo. Tá? Se a sua data de nascimento termina com 9, você tem uma abundância muito grande e uma capacidade de chegar onde você quer, mas que também está sendo atrapalhada por conta de questões espirituais negativas. Porque 9, 9, 18 é a carta da lua. Então, existe aqui questões mágicas, né? Influenciando a sua vida para pior. Então, você precisa entender essas questões para que você possa realmente resolver as coisas com mais facilidade. Eu vejo aqui sendo colocado para você um desafio. Né? E esse desafio, você tendo que lidar com várias questões ao mesmo tempo. É muita mudança ao mesmo tempo que vai vir para você. Muita mudança, tá? Por quê? Porque você está lidando com um paradoxo. A sua sombra também é a sua força. Então, se você entender esse conceito aqui que a cigana está passando para você, o que vai acontecer? Você vai ter que lidar com muitas mudanças. É muita mudança na vida de uma pessoa só e a lei do retorno trazendo uma recompensa para você. Uma recompensa favorável. Uma recompensa favorável. Que vai fazer com que você entenda exatamente isso. Ó. Isso aqui é o oráculo da Paty, da cigana. Tá? O oráculo das 7 saias. Você vai ver como é que esse oráculo é bonito. Ó, qual é o conceito que eles precisam entender, além de equilibrar, unir o eu pessoal dele? Você está muito enigmático, né? Você está muito enigmático. Nossa, a carta da tenda cigana, olha, sua espiritualidade acolhendo você, tá? Acolhendo você, fazendo uma festa para você, remodelando o seu lar, né? Carta do manto das estrelas. Cara, tu tá muito, ó, roda do destino. Você tá muito influenciado pela espiritualidade nesse momento, muito. Não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir disso. É uma energia que está apontando você numa direção. Você quer crescer? Espiritualidade. Quer ficar bom dessa doença que você tá? Espiritualidade. Quer melhorar seu relacionamento com seu marido? Espiritualidade. Quer melhorar o relacionamento com seus filhos? Espiritualidade. Você tem que abrir os seus olhos para que você possa realmente vivenciar a espiritualidade do jeito que você acha que tem que ser. Cigana Esmeralda é a vida amorosa de Gêmeos, se ele estiver solteiro. Se Gêmeos estiver solteiro, vida amorosa. Vida amorosa. Carta do Sol, carta do Cigano. Olha, carta da árvore,
E carta da âncora, vai aparecer alguém para você. Vai aparecer no mês de janeiro, vai aparecer. E vai aparecer alguém assim, da onde você tem uma intuição de que você tem que visitar e você nunca vai. Nossa, eu tenho que ir naquele lugar, alguma coisa me diz que eu tenho que ir naquele lugar. Estranho. Eu não sei, mas é porque você tem uma ancestralidade lá dentro, ó, nesse lugar, que eles estão orientando você e vão orientar você a encontrar uma pessoa de outras vidas. Isso aqui vai dar match, tá? Vai dar muito bom. Sua solteirice acaba, tá? E agora vida amorosa para quem é casado. Nossa, a carta da casa, ó. Representa a família, né? Ó, navio, caminho, legal. E peixes, nossa. Existem algumas... para quem tá casado, geminiano que tá casado, teu relacionamento tá muito devagar, né? Ele entrou assim numa energia de remissão, né? De andar para trás, né? Aí a cigana tá falando que agora ele vai avançar, principalmente porque você tá criando essa nova conexão consigo mesmo. Lembre-se da montanha e a espiritualidade. Isso também acontece com as pessoas quando nós amamos dessas pessoas, né? Elas vão evoluindo e vão na nossa direção, né? Então, se você avançar na direção daquilo que você deseja e o outro também avançar, vocês dois vão chegar ao mesmo lugar, que é voltar a ter essa união, tá? A carta da estrela, tanto para solteiros quanto para casados, é um momento que tá bom, favorável para relacionamento. Você tá chamando a atenção, né? Você vai ser mais ouvido. Olha que legal, Cigana Esmeralda. E o que os geminianos nesse momento precisam ter em mente para poderem avançar? O que eles precisam ter em mente para poderem avançar? Olha, melhore a sua dieta e melhorará a sua vida. Regularize sua dieta, só aquilo que você come, aquilo que você se alimenta. Agora aqui tem um parênteses. Essa alimentação ela não é só física. Cuidado com aquilo que você alimenta a sua mente, os seus olhos e a sua alma, tá? A maneira que você enxerga o mundo é muito diferente também. Vou deixar aqui na leitura, aqui nos cards, uma leitura que eu fiz que foi muito boa, porque ela vem falando sobre as suas doenças dos olhos, esconde muito mais do que uma dificuldade na sua visão física, tá? Assim como também a dieta alimentar não é só aquilo que você come de forma física, mas aquilo que você também alimenta a sua mente, a sua alma, os seus olhos, né? E aí vai fazer com que você chegue exatamente onde você quer chegar. Então, nesse mês de janeiro eu vejo muita expansão, mas você vai precisar pagar um preço. Tem uma condição para essa expansão. É você aprender a lidar com as suas sombras. E essas sombras, na verdade, elas vão levar você a brilhar e alcançar o caminho da riqueza. 9 de ouros, estrela, tá vendo? E aqui a carta dos peixes. Então é uma promessa muito boa de avanço com prosperidade e uma resolução na sua vida amorosa. Você precisa de dinheiro, você precisa de estabilidade, você precisa de conforto para se sentir feliz. Vá em busca disso. Pare de negar a si mesmo. Saia dessa resiliência, tá? Que as pessoas, elas de uma forma hipócrita estão querendo que você assuma, mas que você não tem que assumir. Mês de janeiro é mês de lavar a alma, hein? Vai pra praia, tome banho de mar, tome banho de cachoeira, pegue sol, porque você precisa equilibrar os elementos, principalmente o elemento água, tá? Principalmente o elemento água. Cor para você usar em janeiro, amarelo e branco. E olha que a cigana não é de falar cor nas leituras, né? Número 17, tá? Muito obrigado por tudo, gêmeos. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Vou pichar.